Suponhamos que você more em uma casa alugada e o dono do imóvel decide vendê-la. De quem seria a preferência de compra? Quanto tempo teria para desocupá-la? Seria obrigatório abrir a casa para a visitação de possíveis compradores? Esses são alguns dos questionamentos que surgem sobre este assunto e que a seguir você vai conferir no quadro Pense Direito. No Brasil, a locação de imóveis residenciais e também comerciais é regulamentada pela chamada Lei do Inquilinato, que é a Lei nº 8.245 do ano de 1991. Essa lei prevê direitos e obrigações tanto para o locador como também para o locatário. Locador é a pessoa dona do imóvel que oferece aquele bem para locação. E locatário é a pessoa que pretende alugar um imóvel, ok? Então essas são as partes numa relação de um contrato de locação. E dentre as várias obrigações e direitos previstos nessa legislação, nós vamos destacar aqui 3 deles. Olha só que interessante. O primeiro deles é o direito de preferência. O locador, dono do imóvel, caso queira vender o imóvel, tem a obrigação legal de, antes, comunicar essa sua intenção de venda ao locatário, aquela pessoa que ali já está, que ali já exerce a posse do imóvel a título de contrato de locação. Tem essa obrigação legal prevista no artigo 27 da Lei do Inquilinato. Então, ele tem o prazo de 30 dias, ele vai notificar aquele locatário da intenção de venda, vai estabelecer ali o preço, as condições de pagamento, e aí, uma vez recebida a notificação pelo locatário, decorre o prazo de 30 dias. Se nesses 30 dias o locatário, que é quem está morando no imóvel, nada falar, ou então falar que não tem interesse em comprar, só aí pode o locador oferecer esse imóvel a terceiros. Do contrário, não pode ele fazer isso, porque a lei prevê o direito de preferência em relação àquele que ali já está, em relação àquele que ali já mora, no caso, mora ou pelo menos exerce aquela posse daquele bem a título comercial, por exemplo, né? Porque existe a locação comercial e também residencial, enfim, a lei prevê esse direito de preferência em favor do locatário que já está no gozo, na fruição da posse do imóvel. Ok? É claro que o locador é obrigado a respeitar isso de acordo com as mesmas condições que ele ofereceria para terceiros. Não vale, por exemplo, ele, sob o argumento de que eu não gosto daquele locatário, então eu vou oferecer aquele bem para ele por um valor que eu sei que ele não vai pagar, um valor assim de 500 mil reais, quando na verdade o bem vale 200 mil e é esse valor que eu quero vender, e aí eu sei que ele não vai pagar os 500 mil, logo depois que passar o prazo de 30 dias, eu ofereço para terceiros por 200 mil reais. Não pode. Ele tem que oferecer para o locatário em iguais condições de pagamento, tanto quanto o valor do bem, como também parcelamento, etc., né? Ele tem que oferecer em iguais condições esse direito de preferência. Ele tem que observar isso em iguais condições. Esse é o primeiro direito aí. A primeira obrigação também é direito de um lado, para o locatário é direito de preferência e é uma obrigação para o locador respeitar esse direito de preferência. É o primeiro direito / dever previsto aí e que nós estamos mencionando aqui hoje. Já em relação à lei do inquilinato, nós também temos o chamado prazo para a desocupação do imóvel. A lei traz algumas distinções entre a locação residencial e a locação comercial, mas basicamente é o seguinte: o contrato deverá prever um prazo, via de regra. Ele tem que prever um prazo para durar a locação. Tanto o locatário como o locador são obrigados a respeitar esse prazo. Se não respeitarem, vão pagar multa e poder até ter que indenizar a outra parte. Tá? Então, basicamente, se o locador tem a intenção de vender o imóvel para terceiro, claro, ele tem que respeitar o direito de preferência, mas ainda que tenha respeitado e o locatário nada tenha falado ou tenha dito que não quer comprar o imóvel, o locador tem que respeitar o prazo que está no contrato com o locatário, o prazo da locação. Se é de 1 ano, tem que respeitar esse 1 ano, ok? Tem que esperar encerrar o prazo para aí só ele poder começar a anunciar o bem ou pelo menos começar a vender o bem efetivamente, tá? Para contratos de prazo determinado, isso é simples. Agora, para contratos que não prevêem prazo determinado, nós temos uma regra geral que é o prazo de 30 dias para a desocupação. Então, a partir do momento que o locador pretende desocupar o imóvel, ele vai comunicar o locatário e a partir do momento que ele recebe, terá o prazo de 30 dias para desocupar o imóvel. Se ele não desocupar voluntariamente, claro, pode ser manejada aí a ação de despejo ou outra ação própria, tá? Outra situação interessante aqui é o direito de visitas, que está previsto no artigo 23 da Lei do Inquilinato. Olha que interessante.
Se o dono do imóvel pretender vistoriar o imóvel, ele tem esse direito. Mesmo que ele não queira vender para ninguém o imóvel, ele tem o direito de fazer uma visita de rotina caso ele queira. Claro, ele vai combinar previamente a data e hora com o locatário que ali reside ou ali exerce a posse a título comercial, por exemplo, e aí, combinada essa data e hora, o locador tem o direito de ir lá ele próprio para poder fazer a visitação ou mesmo mandar uma pessoa de sua confiança, um engenheiro, um técnico, por exemplo, para verificar algum aspecto do imóvel. E digo mais, se o locador pretender vender o imóvel, repito, ele tem que respeitar o prazo, ele tem que respeitar a questão da preferência, né? Comunicar primeiro o locatário que ali já está, respeitar o prazo de 30 dias, mas respeitado esse prazo, respeitado o direito de preferência, ele pode, inclusive, permitir que o locador, o dono do imóvel, pode permitir que terceiros interessados, compradores, visitem o bem, visitem aquele imóvel para comprá-lo eventualmente. Claro, novamente tem que ser mediante data e hora previamente combinados com o locatário, porque senão seria uma coisa até constrangedora, né? Imagina você estar lá na casa que você mora, né? Alugou, e aí, num belo dia, chega alguém, vim vistoriar o imóvel, ou então, vim ver o imóvel que eu quero comprar. Não pode ser assim, tem que ser previamente agendado. Mas, havendo esse agendamento prévio, é sim um direito do locador estabelecer isso, estabelecer tanto ele próprio visitar o imóvel e verificar se o imóvel continua em dia, continua tudo certo com o imóvel, como também enviar terceiros para fazer isso, ou mesmo permitir que terceiros compradores interessados possam ali ir até o imóvel e verificar, ver se é do seu agrado. Basicamente, esses são alguns dos grandes e vários direitos e obrigações previstos aí na chamada Lei do Inquilinato.